Desculpa o atraso, mas deu um probleminha que a gente não estava conseguindo arrumar o computador. Ah, tudo bem. Deixa eu só colocar o fone, porque aqui o áudio é baixo. Quantos graus tá aí em Brasília? Quantos graus tá aqui em Brasília? Bom, não faço ideia, deixa eu ver. Mas no sol tá muito quente, na sombra tá muito frio. Aqui tá frio em qualquer lugar, tá 14 graus. Deixa eu ver quantos graus estão fazendo aqui. E nem começou o inverno ainda. Ah, aqui em Brasília a gente só tem dois climas. A gente tem o calor e o frio. É, pra nós é tipo. O outono e o frio é quase a mesma coisa. Aqui a gente separa o clima em dia seco e dia úmido. Sim. É. Cadê? Então, como é que você tá? Bem, Tudo tranquilo? eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu não me lembro qual era. Eu já fui. Deixa eu me lembrar qual foi até qual unidade eu já fui. Peraí. Eu já terminei a unidade 5 daí. Ah, você terminou às 5? É. Ótimo, hoje tá aqui o USB. Hoje eu tenho algumas atividades do módulo 5 e módulo, acho que é 4 e 5 que eu fiz. Uhum. Que é movimento circular e força, não é? Isso. E A tem gente um viu um pouco de pouquinho. lei de Newton no 5 também. É, tem um pouco de lei de Newton. Lei de Newton é basicamente força. É. Bom, a gente vai ver movimento circular, né? Que a gente tem isso aqui, que a gente pode definir. Opa, deixa eu colocar aqui a minha tela. Agora você está vendo, né? Tô vendo. A gente tem isso aqui, que é o movimento circular, que a gente tem. A gente calcular A voz travou. o. Agora não travou. Melhorou? Tô ouvindo. A gente pode definir o ângulo do movimento circular como sendo o espaço percorrido dividido pelo raio, correto? Sim. A gente também pode calcular a velocidade angular média, que ela pode ser definida como esse Wzinho bonitinho aqui, né? Uhum. Vou chamar isso de W. Parece uma A flor. gente geralmente é Travou uma a voz de novo. florzinha. A gente tem um nome, né? Eu vou conseguir acessar, mas tudo bem. Tá. Isso eu vou falar. O que foi isso? Vou chamar de W, mas na verdade isso é uma letra grega. Eu não sei, não lembro o nome dessa letra. Geralmente na física a gente usa muitas letras gregas, por exemplo, esse triângulozinho aqui é o delta, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o φ minúsculo, eu não tenho certeza. A gente sempre usa essas letras gregas, por quê? Porque alguém quis. Vamos colocar como Florzinha e Enfim, Wilson. a velocidade. Wilson? É. Parece muito o símbolo Pode daquela ser, vou marca de chamar esse coisa aqui pra de tênis. florzinho. É. A gente calcula a velocidade média sendo a florzinha aqui é igual a diferença de diferença do. Como é que é? É a diferença do ângulo, tá, né? Dividido pelo tempo. É. Ah, bom,
Eu dei uma arrumada no que é frequência, porque antes estava muito estranho, né? A frequência, ela, na verdade, é o número de voltas realizadas em um objeto circular em um intervalo de tempo determinado. Enquanto o período... Opa, próximo slide, calma aí. O período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta. E, bom, no caso, a frequência a gente calcula o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Ou a gente também pode calcular 1, né, sobre o período. A frequência ela pode ser medida em rotações por minuto, igual a gente viu no exercício na aula passada, ou em hertz. Sendo hertz, na verdade, sendo rotações por segundo. No caso, você pega as rotações por minuto, divide por 60 e vai ser igual a hertz, entendeu? Hz. Ah, entendi. O período a gente também pode calcular sendo 2π sobre a velocidade angular. Ou 1 sobre a frequência também. Bom, a gente tem a fórmula da aceleração circular aqui também, né? Que ela é duas vezes duas vezes o Wilson aqui, né? Duas vezes a florzinha vezes o raio. Quer dizer, o quadrado da florzinha vezes o raio. Ou ela também pode ser 2π sobre o período ao quadrado vezes o raio. Tá. E no caso a gente viu que 2π sobre o período é igual ao Wilson, que é igual à velocidade média. Velocidade angular média. E a gente também tem a velocidade linear. A velocidade linear, ele é basicamente a velocidade que a gente calcula normalmente. E no caso ele vai ser a velocidade angular vezes o raio. Ou ele pode ser 2πr sobre o período, ou 2πr vezes a frequência. É um pouco confuso? São muitas formas diferentes de calcular a mesma coisa. Eu trouxe aqui, hoje eu tinha esquecido nas duas últimas aulas, as formulazinhas que a gente vai usar. Calma aí. Aqui, ó. As formulazinhas que a gente vê na física, né? Desde a primeira aula, né, a gente tem deslocamento, trajetória, área, volume, velocidade média, posição, velocidade instantânea de novo, aceleração média. Eu vou deixar aqui no computador e qualquer coisa eles te passam, ok? Tá? Isso, esqueci de colocar a velocidade linear. Tá, então vamos ficar nisso e vamos partir para os exercícios da aula de hoje. Desses exercícios. É esse aqui, começa aqui. Ó, eu deixei até um espaço aqui, ó, que fica melhor para a gente responder aqui. Ao invés de ficar indo pro Bloco de notas. pro bloco de notas. Exercício. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a... Ok, ele quer saber a velocidade escalar. A velocidade escalar que a gente viu é... Deixa eu voltar aqui, ó. É aqui, ó. Essa aqui é a velocidade escalar, velocidade linear ou escalar. Ó, a gente tem que a velocidade linear ou velocidade escalar, ela é igual ao Wilson, né, a florzinha, vezes o raio, que pode ser 2π raio dividido pela frequência, pelo período, ou 2π raio frequência. Esse tem que ser o 2π dividido pelo tempo, é isso? Pela frequência, e pelo período, sim. A gente vai usar exatamente esse aqui nessa questão. Vamos voltar lá na questão. Qual é o slide mesmo? Esse aqui, ó, número 25. Opa, esqueci de copiar ela.
Vou copiar. Ctrl C. Ctrl V. Por que a gente vai usar ele? Porque ó, a gente tem o raio, a gente tem o π, ele colocou π sendo 22 dividido por 7, e a gente sabe que o período que a Terra faz a rotação é de 24 horas, certo? Tá, Então é isso que a gente tem, a gente não tem frequência, a gente tem o período já. Então é só a gente fazer a substituição. tá. É, tá. Ahn, 2 e é 6,28? Não. Não, nesse caso aqui não, ó. Nesse caso aqui ele colocou π, deixa eu passar aqui para baixo. Oh, que eu... π para ele é esse aqui, ó, 20. Ah, Deixa tá. eu desenhar. Π para ele aqui, ó, 22 Então, dividido por 7, ó. É porque tá meio ruim aqui o negócio. uhum. Dá, tá. Então é 2 vezes 3,14? Não sei. Não, isso aqui vai ser igual a 2 vezes, esse ponto é vezes, viu? Deixa eu apagar. 2 vezes. Aí o que ele deu pi? Ele deu pi para a gente como sendo 22. Opa, 2 vezes 22 dividido por 7. Ah, tá. Eu pensei que daí já fazia. Eu convertia o 2 dividido por 7 e daí faz o vezes 2. Ah, você pode fazer isso, mas se você for ver, 22 dividido por 7 não dá exatamente pi. Pi é 3,1415, blá, 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 blá. Tem mais de infinitas casas decimais. Nesse caso, não dá exatamente esse valor, dá um valor um pouco diferente. Tá, Então, é deixa um eu ver. valor mais ou menos aproximado, entendeu? Deu 3,1428,57,1. Viu? É, não deu. Entendi. Por isso que aqui nessa questão, ó, não, vai dar um valor, não vai dar um valor exato, mas às vezes dá um valor aproximado. Só que o que a gente pode fazer? A gente também tem um raio aqui. O que é o raio? O raio é de É 6.300. 6.300, opa, 6.300 quilômetros. E o período, opa, Ele deve e o 24. período é 24 horas. O que a gente pode fazer? A gente pode conservar essa primeira aqui, né, e multiplicar pelo inverso do segundo, que vai ficar 7 vezes 24 dividindo, entendeu? Não, não Aí entendi. fica, não, o Não. que vai acontecer? Deixa eu passar para cá, Ctrl V. O que vai acontecer? Eu vou ter que, vai ser 2 vezes 22 vezes 6.300. Para a gente não colocar uma conta muito grande, a gente, quer dizer, para a gente não ficar fazendo conta através de conta, a gente pode fazer isso aqui. Mas vai Vai ficar, desmembrar então o 22 dividido por 7. sim, Ah, 7 vezes 24 aqui, ó. Aquela regra da matemática. Conserva a primeira divisão e multiplica a outra divisão pelo inverso do segundo, entendeu? deixa eu fazer. Aí fica mais fácil para conseguir fazer essa conta.
Eita, só um segundo que isso aqui deu. Conseguiu responder? Tô terminando aqui. Ah, eu nem vi a temperatura de Brasília. Pra mim deu 1.650 1650? quilômetros por hora. Então, no seu cálculo aí, deu que a resposta é a letra B, correto? Correto. Tá certinho. Tá. Se eu não me engano, na apostila quase não tem falando sobre velocidade, velocidade escalar ou velocidade linear, né? Acho que é. É, não. Eu não tem mesmo. Mas é só isso aqui, basicamente. Ela é bem tranquila. A gente só tem que saber se na questão vai ter o raio, ou vai ter a frequência, ou vai ter o período. Tá. É só lembrar disso. Ok, essa aqui. O automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de não, 500 centímetros, né? Não, 500 centímetros ou meio 0,5 metro. metros. Meio metro. Em um medidor Sim. colocado em um deles registra a frequência de 840 RPM. A velocidade do automóvel é D. Você consegue? Não, essa eu não sei. Não. Não. É exatamente a mesma conta. Tá querendo saber a velocidade linear. Opa. O, Tá querendo é, saber a velocidade linear também. Só que, ó, o que ele deu pra gente aqui? Ele deu pra gente a frequência em rotações por minuto. Ou seja, a gente tem que mudar essa frequência para rotações por segundo, né? Ou hertz. Ele deu pra gente o diâmetro. Esse diâmetro, a gente vai ter que calcular o raio a partir do diâmetro. Como é que a gente calcula o raio a partir do diâmetro? Você divide por lembra? dois. Exatamente. E foi isso que ele deu pra gente. Como é que a gente vai conseguir calcular a velocidade linear a partir da frequência? É 2 em o raio dividido não, né, vezes a frequência. Isso? É esse aqui, ó. 2π vezes o raio vezes a frequência. Tá. Pode voltar daí. Oi? Pera aí, Vou deixa eu só copiar copiar a ele. fórmula. É, pode copiar também. Você... Vamos lá para baixo. Quanto... Hum, Como é que converte a frequência de rotações por minuto para segundo? Rotações por minuto para rotações por segundo é só dividir por 60. Dividir por 60. É, Ah, mas aí vai dar em hertz, né? Eu falo rotações por segundo, mas o negócio de verdade é hertz. Mas é a mesma coisa. 1 hertz é igual a 1 rotação por segundo.
Um É só hertz é igual a uma rotação por segundo. o segundo, é. Hum, No caso, então, ficaria assim, ó. Vou copiar esse aqui. Olha pelo lado bom, a gente não vai precisar calcular π. Por quê? Porque na resposta, ó, tá dando os resultados aqui já em π, ó. hum. Então, a gente não calculou π. O que que a gente vai fazer? A gente vai deixar 2 e raio. O que que é o raio? O raio está sendo o diâmetro, né? 0,25. 0, opa, abre parênteses, 0,5 dividido por 2. Fecha parênteses. Frequência, a frequência vai ser vezes 840 dividido por 60. Aí, ó. Eu posso já fazer, botar essa, eu já fazia essa divisão fora da fórmula, né? Você pode fazer a divisão fora da fórmula e depois ir lá e colocar na formulazinha. Ah, O que ficar mais fácil. hum, Particularmente, eu acho que fazer fora da fórmula e depois colocar na fórmula é mais fácil, porque não confunde a gente. é. Não sei, é 2π, não tem vezes, né? 2π. Oi? O 2π, daí eu boto 2, e não, tu boto 2 vezes π, né? Não confundo. Só coloca o 2. A gente ignora o pi por enquanto, risca o pi, porque no resultado também já vai dar em pi aqui também, tá vendo? Ó, Se daí botar o π no se a resultado. gente colocar o pi na fórmula, se você colocar o pi na calculadora, você vai calcular ele e não vai dar muito certo, porque vai dar um resultado diferente desses aqui. Vai dar o resultado como se estivesse multiplicando por π. Preciso fazer. É, É, mas eu não quero saber quanto vai dar se eu multiplicar pelo pi, eu quero saber quanto é que vai dar sem o pi. Aí depois eu coloco o pi. entendi. Deixa Ah, tá fazendo 28 graus aqui em Brasília. eu- Hoje, agora deve estar os 14, mas de noite é mais frio. É, tá 14. Umidade do ar 42%, ventos a 21 quilômetros por hora e 4% de chance de chuva. Ah, essa amanhã vai mínima de 9 e máxima de 18, né? Não vai estar tão frio. E chove daí. A gente está numa época do ano que não chove. É. Daqui até mais ou menos novembro, dezembro, não chove. Aqui no Distrito Federal é assim, passa 6 meses sem chover e 6 meses chovendo sem parar. Dá 7π metros. 7π metros por segundo. Exatamente. Este resultado bem. Tá na. Este resultado aqui, 7 pi metros por segundo. Eu vou rapidinho. Você quer dar uma pausa para ir beber água? Eu vou encher minha garrafinha. Eu vou pegar uma também. Já volto. Também já volto, só um segundo.
Voltei. Beber uma água? Assim, peguei. Tá, ok. O conteúdo tá difícil de entender? Não. Tá fácil por enquanto, né? Tá, só uma coisa que eu vou falar, que eu esqueci de falar, é que geralmente quando ele pede velocidade linear, velocidade, esqueci o nome, velocidade escalar ou velocidade linear, a gente vai ter o resultado em geralmente metros por segundo. Mas quando ele estiver falando em velocidade angular, ele geralmente vai dar isso aqui, calma aí. Isso aqui, ó, radianos por segundo, velocidade angular. Esse eu não entendi muito bem, esse radianos por segundo. É assim. Calma aí que eu vou tentar abrir lá. Tá, não, vou tentar explicar. Quando a gente tem um círculo, deixa eu ver se tem alguma coisa circular aqui. Não, não tem nada que seja circular por aqui. Tá, um Enfim, quando círculo, a dá gente pra tem um entender. círculo, Ah, é, a velocidade a velocidade, quando a gente está falando de ângulo, a gente não mede velocidade em metros por segundo. Por quê? Porque a gente não tem uma distância em metros, a gente não tem uma distância em quilômetros, nada. A gente tem uma distância em radianos. Por quê? Por causa do grau dele, entendeu? Por causa do grau, do ângulo que faz aqui no meio. Essa é a velocidade angular, é onde a gente mede em radianos. Radianos. Trigonometria, a gente geralmente aprende isso. Eu não sei quando é que a gente aprende, porque eu estou meio por fora de como é que está a escola na matemática, mas isso geralmente é matemática mesmo. Aí, quando a gente está pedindo velocidade, a gente geralmente calcula em metros por segundo ou quilômetros por hora, não é? travou. Opa. Mas no círculo a gente não tem essa diferença de quilômetros. A gente sabe quantos graus faz Travou em pra quanto mim. tempo. Tá Qual a diferença de graus que ele faz, por exemplo, no ângulo desse aqui, em tanto tempo. Esse é o problema. Aí, quando a gente pede velocidade angular, a gente tem radianos, por causa desse grau, por segundo. E quando a gente pede velocidade linear, velocidade escalar, a gente tem a velocidade em metros Ah, por segundo. oi. Eu Deu acho uma que travou. travada. Alô? Alô? Entendeu? Tô. Eu não consegui Tô. Tô sim. Tá conseguindo me ouvir? Alô? Tá. Agora eu acho que destravou. Travou? Eu não sei. Tá normal. Porque eu acho que eu falei muita coisa, aí quando ele destravou, É. ele Ele foi tudo de travou e uma tu vez. continua falando, daí ele pula pro final. Foi. É. O que acontece? A velocidade angular a gente mede a distância que vai pelo ângulo, por isso que é em radianos por segundo. Já a velocidade linear ou velocidade escalar está mostrando a distância que percorreu, entendeu? É quantos graus radianos por segundo, é quantos graus ele percorreu na Num circunferência. determinado tempo. Exatamente, na circunferência.
Quantos graus na circunferência ele percorreu em tanto tempo? Sim. Aí tem um cálculo para a gente transferir de graus para radianos por segundo e de radianos por segundo por grau. Se eu não me engano, quando você divide por π sobre, por exemplo, eu tenho 90 graus e quero saber quantos radianos são isso. Aí eu divido por π sobre 180, se eu não me engano. E quando eu tenho em radianos e quero passar para graus, eu multiplico por 180 e dividido por π. Ah, sim, Entendeu? sim, entendi. Só que a gente, aqui na física, a gente sempre vai calcular em radianos, a gente nunca vai calcular em graus especificamente. Uhum. Por exemplo, essa questão aqui. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são, respectivamente. O que eu vou querer saber? Eu quero saber a velocidade angular, que é a florzinha. Ué, o que houve? Tem uma leve bugada. Oi? Aperta F5, vamos ver se. Eu não me lembro qual é o de atualização. Não. Não? Yes. Não, F5 foi lá para cima. Ah, agora foi. Já foi. Eu vou querer saber aquele Wzinho, né? Bonitinho. Cadê? Ih, não. Vou ter que ir lá em cima. Vou copiar esse aqui. Ctrl C. Ctrl V. Aqui, ó. Eu estou querendo saber esse Wzinho aqui, né? Que é a velocidade angular. Opa. Eu estou querendo saber esse T aqui, ó. Que é o período. C, Período é 15? Não. Ctrl V. E eu estou querendo saber o que mais? Velocidade linear, é esse V aqui, ó. Ou, Ctrl Z. São essas aqui as coisas que eu quero saber. Primeiro, vamos calcular por partes. Página inicial. Coloca os três aqui no cantinho. O que é o... Tá, enfim. São esses três que eu quero saber. A florzinha, o T e o V. Como é que a gente calcula a florzinha? Florzinha é daí. É 2 vezes. Não, pera, confundi. Hum, é o. Ah, tá. É 2 vezes 22 por, sobre 7 vezes o raio. Dividido pelo tempo. Não é tempo ou frequência? Acho que é tempo. 15 voltas. Então, 15 voltas por segundo. Então, eu tenho 15 Hz. Ele me deu a frequência aqui já, ó. Uhum. Ok, eu tenho que desenhar. Qual é a frequência que ele dá? Ele dá 15 voltas por segundo. Ele dá uma circunferência de 8 centímetros de raio. Aqui, ó. A gente tem um raio de 8 centímetros. Então, a gente tem que... Hum, é, 2...
Bem, a velocidade angular, né, a florzinha, a gente calcula por 2π frequência, ou 2π período. Aqui, ó. Aqui a gente pode colocar 2π. Poder inserir, cadê? Símbolos, equação. Cadê o π? 2π frequência. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque ele já me deu a frequência e eu sei calcular 2π, correto? O período, como é que a gente calcula? É 1 dividido pela frequência, certo? E a velocidade angular, ela vai ser igual... Tá me ouvindo? A Tô, florzinha... tô sim, tava mutado. Eu não percebi. Ah, tá. No caso, o que a gente tem? A gente tem que a florzinha a gente calcula sendo 2π frequência ou, né, 2π, opa, 2π sobre o período. Enquanto o período a gente pode calcular como sendo 1 dividido pela frequência. E a velocidade linear a gente pode calcular como sendo a velocidade angular vezes o raio. Tá aqui, ó. É, tá, aqui o 2π igual a 2 é π vezes 2. Oi? Aqui o π, a gente, 2π é 2 vezes π, ou não. Ah, outra coisa que a gente tem que fazer, calma aí, só antes de começar a fazer a fórmula, a gente tem que converter esses centímetros para metros. Como é que converte centímetros para metro? Ve- Vezes 1 é 3,6, eu acho. Não, não, a gente, de Não é. centímetros para metros, a gente divide por 100. Ah, é, tá. Então, o que a gente vai fazer? É 8 dividido por 100. Sim, então vamos devagar. Vamos primeiro nesse aqui, ó. Quanto? Então, a gente tem 2π vezes 8 dividido por 100. É 0,08. Sim. Aí a gente calcula, a velocidade linear vai dar o quê? 2 vezes π, Vezes 0,08. 0,08. E não, calma aí. Eu confundi. Ah, não, tá certo. Não, não, eu errei, eu errei. Não é esse aqui não, vezes 0,08. Eu coloquei como raio. Não, é a frequência, 2π vezes 15. É a frequência que eu quero e não raio. Ah, Confundi. 2π vezes 15 é. Ué. Ah, tá. Ele tem π, então é.
Ah, é, 30? Ih, 30 pi. Eita. Então, ó, a gente já conseguiu ver mais ou menos que aqui vai dar mais ou menos 30 pi. Qual a única questão que tem 30 pi? É essa aqui, ó. Mas a gente vai calcular o resto, só para a gente saber como é que se calcula. tá. Agora que eu já calculei minha velocidade angular, eu posso calcular o meu. Vamos calcular primeiro o período? Tá. Como é que calcula o período? Dividido Por, pela frequência. a frequência é. Deixa eu ver, é 0, não, Não, a frequência aqui, ó. é 15. 15 Hz. Isso, 15. No caso aqui, a gente vai ter igual a 1 dividido por 15. Hum, Dá 0,06 e acho que é uma dízima periódica. Não, não precisa fazer, não. Olha aqui, ó. A resposta aqui também tá dando em fração, ó. Ah, bom. Dividido por 15. É, Aí agora a gente tem a nossa velocidade linear. Que é só pegar esse Wzinho, isso. É 30 vezes o. 30 Aí eu pi, é 0. Não, é 8. vai ser 8, porque olha aqui, a resposta está em centímetros. Eu falei para a gente passar para metros, porque eu esqueci de olhar aqui, ó, mas ela está em centímetros. Pode multiplicar só pelo 8 mesmo. É, No é, caso, a gente vai ter 30 vezes 8. é 240 centímetros. Exatamente, ó. A resposta deu exatamente os resultados aqui da letra C. 240 pi centímetros por segundo. Essa questão foi um pouco confusa, né? É. É porque ela pediu para calcular três coisas ao mesmo tempo. Aí a gente tem que tomar cuidado. A gente primeiro tem que lembrar, a gente tem que desmembrar o que está pedindo. Né? A gente vai calcular um por um. Tipo, primeiro a gente calcula um, que no caso foi a velocidade angular, depois a gente calcula o outro, que é o período, depois a gente calcula o outro, que é a velocidade linear. Tá. Bem tranquilo. Ah, tá travando não, né? O áudio. Não, não tá. Cadê? Ah, aqui. Vamos para a questão 4. O tacômetro é um equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Tacômetro é aquele aparelhinho que tem lá É no o quanto carro que é vê o dele. quanto é giro. Não sei qual é. É, Mostra a rotação por minuto. sim, eu uso, geralmente quando eu estou dirigindo, eu uso o tacômetro para trocar de marcha. É. Aprendi isso jogando Need for Speed. Ah, é. Muitos também fazem isso pelo barulho que o motor faz, não, nem óleo. Ah, eu prefiro olhar o tacômetro. Às vezes o motor pode estar com problema, não sei, né? Mas ele vai fazer um barulho diferente daí, provavelmente. Vai, geralmente o barulho fica mais alto e mais forte e o carro Vai sentir começa. alguma coisa daí, não. Sei lá, perda de potência, não sei, alguma coisa do tipo. Não, na verdade, a marcha do carro que faz. Como é que eu posso falar? Ela, Quanto menor a marcha, mais forte é a tração, né? Mais forte é, o motor. Ele geralmente fica muito forte, só que a rotação vai ficando muito rápida e isso pode fundir o motor, entendeu? Porque pode fazer com que ele assim, gire não. muito rápido. Hã? É claro que tu não vai ficar acelerando, cortando quando ele limita o tempo inteiro, né? É, aí vai fundir o motor. Porque Não o é que vai feito pra acontecer? isso. Sim, continuando. Ah, cadê?
Supondo que um tacômetro esteja indicando 3.000 rotações por minuto, determine a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo. Olha só, primeira coisa. Ele deu para a gente 3.000 rotações por minuto, mas ele quer a resposta em segundos. Ó. O que a gente tem que fazer primeiro? Transformar é, minutos para segundos. Exatamente. Como é que a gente faz isso? Divide por 100, né? 100 ou 1000? Não, por 100 não. Por 1000. Não, Não, eu não lembro. por 60. Ah, é, ah, é 60. Então a gente tem 3.000 dividido por 60. Dá 50 radianos por segundo. Tô aqui. Não, não, Tá ainda errado. não, ainda não. Vai devagar, calma, devagar. Quando a gente tiver isso, a gente vai conseguir a nossa frequência em hertz, ou rotações por segundo, que vai ser 50, né? Isso. 50 Hz. Vamos- Aí, o que a gente tem agora? A gente quer saber a velocidade angular da rotação do motor em radianos por segundo. A gente sabe que é a nossa florzinha, né? Eu vou colocar só um W, porque vai ficar mais fácil agora. Ele vai ser igual a 2π frequência. Pô, 2π sobre a frequência. 2 vezes π vezes a frequência. A frequência é daí 50 Hz? Não. Oi? A frequência é 50 Hz. A frequência é 50 Hz. Aqui, ó. E Tá. vamos ignorar o π de novo. O π a gente não vai calcular. Por quê? Porque na resposta ele está dando um resultado aqui para a gente alguma coisa π. No caso, nesse caso ficou o quê? 2 vezes 50 vezes π, né? 50 vezes pi. Aí não vai anular o pi, né? Isso. Vamos deixar o π de lado por enquanto. É 100 pi. Aí. Uhum. Exatamente. Resposta em roxo. Resposta letra C sem π. Pronto, só isso. Uhum. Entendi. Hum, quer beber um pouco mais de água? Minha garrafinha já esvaziou. A minha não, eu não. Não tá agora. Oi? Ah, não, a minha tá cheia ainda. É porque aqui tá calor. Eu tô com blusa de frio, mas é porque meu corpo é um pouco gelado, mas aqui tá um pouco calor. Rapidinho, eu já vou lá encher minha garrafinha de novo e já volto. Tá. E deixa eu tirar minha blusa de frio também. E ela prendeu aqui no meu braço. Um segundo. Ah,
Ai, voltei, desculpa a demora. Não, não, tem problema. Aproveitei o tempo para ir lá no banheiro rapidinho. Tô com um pouco de inveja de você, que aí tá bem friozinho, aqui tá um calor. É, Cadê? Vamos voltar para a aula. Slide número 29. Esse aqui tá bem pequenininho. a gente espera que esse ano tenha neve, né? Ano passado teve neve, né? Sim. Daí era tipo todo Aí, mundo né? neva, né? Não sempre, muitas vezes a previsão é que neva, mas nunca neva, mas ano passado nevou. Bom, aqui em Brasília a gente tem relato de geada, né? Não é nem neve, é geada, só o gelo mesmo. Lá por volta de 1960. De vez em quando chove um pouco de granizo, mas só. É, aqui neva. A última, foi ano passado, daí tipo, foi no meio da pandemia, daí todo mundo saía da noite pra brincar na neve. Muito sentido. O pessoal sair à noite para brincar na neve no meio de uma pandemia de Tipo, um todo vírus que mundo parece um pouco qualquer pessoa gripe. que tá na rua, tipo, em cada casa sai alguém pra brincar na neve. Só faltou o pessoal sair cantando, sair de casa brincar na neve cantando a música do Frozen, né? É, Você quer brincar na neve? é. Ah, Você já logo fez boneco de neve? já. Ah, aqui a gente não tem boneco de neve, mas geralmente quando dá o quê? Julho, agosto, tem muita queimada. A gente sofre com gás carbônico que é emitido aqui pelas, pela floresta que tem aqui perto, né? Pelo matagal que tem. E o interessante é que atualmente a gente sofre com essas queimadas é mais por causa da vegetação que não é atípica dessa região, né? O O pasto. que faz com que o fogo. Não. O que faz com que o fogo fique alto são as plantas que são determinadas de outras regiões daqui, que elas pegam fogo e o fogo aumenta de uma vez. É. Mas se fosse só cerrado mesmo, igual a vegetação daqui, a própria vegetação taca fogo nela mesmo. Sim. Tem determinadas flores aqui nessa região de Cerrado que elas só florescem depois que pega fogo na mata. Sim. Geralmente, algumas florestas fazem isso para evitar a proliferação de fungo, cogumelos, essas coisas. Ai, vamos voltar um pouquinho? Ah, o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue que corresponde à maior parte do seu volume. Nele. Proteínas, sais, minerais, dióxido de carbono e outras substâncias dissolvidos em água. Para separar o plasma, o método de centrifugação é o comumente aplicado. Admita uma centrífuga de laboratório, gerando a frequência de 60 Hz. 60 Hz. Consideramos que as amostras periféricas se encontram a 15 centímetros do centro de rotação. A velocidade linear em metros por segundo é de aproximadamente. Ok, o que a gente tem? A gente já tem a frequência em Hertz, Isso, a gente tem um raio que é 15 centímetros, a gente tem que converter esses 15 centímetros para metros. isso é vezes. Não, dividido por 100. Ah, é. Tá. Então, a frequência é 15. Isso. Não, a frequência ela já está em Hertz. Ah, A frequência é 60. tá. Deixa eu anotar aqui. E os 15 é a. O raio é como se aqui fosse a centrífuga, ó, e o raio fosse isso aqui, ó. Tá. Entendeu? Entendi. Ele já tá dando isso aqui pra gente, o raio. 15 é vezes 100, não. Confundo sempre. Não, é dividido por 100. Tá. Tá, Ah, tá. deu. Outra coisa. Ah, Deu? Pode falar.
Não, não, eu só anotei aqui as informações. Pode falar. Tá. Outra coisa que a gente vai ver aqui é essa palavra aqui, aproximadamente. Por que que a gente tem que prestar atenção nela? Porque não vai dar o valor exato. Tá, Vai dar um valor bem quebradinho, tá. por causa do pi. Você consegue responder ela? Deixa eu ver. Tá. A fórmula eu não lembro. Sempre esqueço. Eu não decorei A ainda. velocidade, a velocidade linear, ela é igual a florzinha vezes a frequência, vezes o raio. Tá, Florzinha essa é. vezes o raio. A florzinha quer dizer aquele que é um W? É, Ah, só que então, nesse caso, a gente não tem a florzinha, então o que que eles vão fazer? Nesse caso, a velocidade, ela vai ser igual a 2π vezes π vezes a frequência, tá. Dois vezes. vezes o raio. Tá. Aí eu tenho que transformar em pi por 22 Não, 7. nesse caso você vai usar π mesmo, 3,1415, blá, 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 blá. Tá. Você está usando calculadora aí? Tô. Deixa eu ver sua calculadora. Normal. Mas, Olha, normal. Você tá com seu celular aí? tô. Tá aqui. Sob a calculadora. Pega lá a calculadora do seu celular. Boto ela no modo científico? Uhum. Aí você vai ver que tem o desenho do pi aí, ó. Deixa eu ver. Hum, Aí você usa o pi tá, já dela. vi. Já vi. Já vi o pi. É, fica mais fácil para você calcular quando tiver números complexos assim, tipo pi, tipo enésima, tipo 10 elevado a não sei o que. É, a calculadora do Tipo, celular vai faço te ajudar dois mais. vezes e clico no pi daí? É, 2 vezes pi vezes. Aí você vai colocando os números. Agora. Deixa eu ver a fórmula, cara. A Aqui, ó. frequência é 15. Não, Não, a 60. frequência é 60. É, Vezes 60 vezes o raio que é 0. porra, é 0,15. Deu 56,54. Dá 57. Isso, 56,5486679, blá, 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 blá. isso. É, aproximadamente, então, deu 57. Vou trocar aqui a cor da resposta. Ó, 57. Fácil? Sim. Engraçado, né? É, essas questões, geralmente, de vestibular, elas não caem muito o conteúdo da apostila. No conteúdo da apostila, ele explicou pra gente o que que é frequência, o que que é o raio, o que que é a velocidade angular, mas essa velocidade linear não falou pra gente, né? É, é. Ah, ó, essa aqui é interessante. Só que para a gente ver essa aqui, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Vem aqui. No caso já é o capítulo 5. A partir daqui a gente vai ver as questões sobre o capítulo 5. Nesse caso a gente tem as leis de Newton. O capítulo 5 ele é basicamente só as leis de Newton. A gente só vai falar sobre as leis de Newton. Tá. Desculpa. Bom, a primeira lei de Newton, né, é a lei da inércia. Ela vai falar que um corpo em repouso só pode entrar em movimento se a gente aplicar uma força. Por exemplo, minha garrafinha. Vai continuar em repouso mesmo até. É, minha garrafinha aqui na minha mão, olha só. Ela está em repouso aqui na minha mão. Sim, Se eu não aplicar uma força sobre ela, que no caso for a força da gravidade, e soltar a garrafinha, ela não vai cair, vai continuar em repouso. sim. Mas se eu aplicar uma força sobre ela, Ela vai ter. ela cai, ela sai do repouso. Isso é inércia. E um corpo em movimento, por exemplo, um carro na rua.
Vamos desprezar o atrito do chão e a resistência do ar, vamos desprezar tudo. Vamos pensar que tem, por exemplo, a gente joga uma caneta no espaço. Você gosta de super-heróis? Ah, sim. Vamos pensar que o Superman pegou uma pedra e jogou no espaço, jogou para cima e ela foi infinitamente aí para o espaço. Então a gente não tem no espaço, a gente não tem gravidade, a gente não tem nenhuma força de atrito. Significa que ela vai embora sozinha, né? A vida inteira. Então é um corpo em movimento que sem exercer força de outro corpo ele vai continuar em movimento a vida inteira lá indo no espaço, a mesma velocidade, a mesma constante. Tá. Não vai alterar em nada. É isso que fala essa primeira lei de Newton. O corpo ele vai permanecer da maneira que ele está até a outra força chegar e aplicar sobre ele. Tá. A segunda lei de Newton ela é o princípio fundamental da dinâmica. O que ele fala? Que força é igual a massa vezes aceleração. Tá. Basicamente isso. E a terceira lei de Newton ela fala é a lei da ação e reação, por exemplo. Você já jogou futebol? Já não gosto. Eu também não sou muito fã, não. Vamos, outro exemplo. Você já teve aquelas bolinhas de silicone, né? Que a gente joga no chão, elas que Sim. voltam. Então, Sim. o que que acontece? A gente aplica uma força sobre aquela bolinha. Ela é um ótimo exemplo para isso, porque, por exemplo, a gente joga ela na parede, ela bate na parede e volta com a mesma força para a gente, correto? Correto. É a força, é a lei da ação e reação. Quando a gente aplica uma força sobre um objeto, esse mesmo objeto vai aplicar uma força de reação, a mesma força vai ser aplicada sobre a gente, né? De mesma intensidade, mesmo modo, só que em sentido diferente. Por exemplo, vamos supor que aqui é a parede e essa aqui é a bolinha, a tampinha da Uhum. garrafa é a bolinha. A gente joga a bolinha na parede a uma determinada força. A bola bate na parede e a parede volta para essa bola a mesma força, na mesma intensidade, só que em sentido diferente para a gente. Então ela volta. Entendi. Entendeu? Uhum. O que é extremamente engraçado, né? Uma das coisas que o pessoal mais critica é o escudo do Capitão América, porque o vibrânio, né? Ele suga força. Não é para ele bater e voltar, é para ele bater e ficar. É. O escudo do Capitão América, então, ele não. A ciência não consegue explicar ele. É. Continuando. Então, essa é a lei da ação e reação. A gente consegue aplicar força sobre um corpo, e esse mesmo corpo vai aplicar a mesma força na gente, só que em sentido oposto. Enquanto um empurra para cá, o outro empurra para lá. Tá. Bom, existem vários tipos de força, né? Igual fala lá no capítulo 5, a gente tem a força de atrito. O que é a força de atrito? Força de atrito é aquela força que a gente consegue, que faz no chão, que faz a gente geralmente parar. Que faz a gente parar, é a força que faz a gente conseguir sair do lugar também. Porque, por exemplo, vamos supor uma pessoa andando. Quando a gente está andando, a gente consegue aplicar uma força. Você está vendo meus dedos? Sim. Então, a gente aplica uma força no chão, né? Fazendo com que essa força que trava nosso pé faz a gente ir para frente. O atrito faz isso, ele vai travando, deixando ir para frente. Se não fosse o atrito, a gente ia andar mais ou menos estilo o Moonwalker do Michael Jackson. A gente sempre ia tentar sair do lugar, mas nunca ia conseguir. Tá. Entendi. A gente também tem a força gravitacional, né? Que é a força-peso que a gente chama. A força-peso ela é basicamente a massa de um corpo vezes a gravidade. Tá. A gente tem a força de arraste, que é a força que a gente usa para empurrar determinados objetos. Ou não, a força aplicada, que é a força que a gente usa para empurrar determinados Então objetos, por aplica exemplo. no objeto. É, a força aplicada no objeto. A de arraste, ela é a força aplicada, por exemplo, força do ar, força de sustentação, força de sustentação, né? Que, por exemplo, quando a gente está caindo, a gente não sente aquele ar. Hum. Quando a gente, por exemplo, está andando de carro, a gente não sente aquele vento forte quando a gente está em uma velocidade rápida. Sim. Então, essa é a força de arraste é a força do ar. Tá. É a resistência do ar, no caso. Tá. A gente tem a força elástica, que a gente viu ela um pouquinho na aula passada, né? Quando a gente foi calcular aquela questão do
do elevador sobre as duas molas. Sim. Então, e a gente tem a força magnética, né? A gente não vai ver muito a força magnética agora, a gente vai ver ela mais para frente, acho que quando chegar no conteúdo do terceiro ano, acho que no final das aulas. A gente tem a tração ou a tensão, né, que é geralmente a força aplicada sobre uma corda, Uhum. e a força de empuxo, que a gente não vai ver muito, mas ela também existe ali, né? No caso, uma força de conversão. A força elástica, a gente tem ela aqui, né? O que é a força elástica? É a diferença da elasticidade de um determinado material, por exemplo. Por exemplo, tá vendo que nessa primeira imagem aqui é como se ele tivesse em repouso e na segunda essa mola deformou? Sim. Então, é essa deformação que a gente vai usar para calcular a força elástica de um determinado material. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Opa. A força elástica, ela é o deslocamento, né? A deformação da mola, vezes a constante elástica de um determinado material. A gente tem a força gravitacional, né? A gente calcula a gravidade de um determinado corpo como sendo a constante gravitacional. Isso a gente não vai ver também, eu só coloquei como meio para poder medir, né? Vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado. É assim que a gente consegue calcular a gravidade de determinados planetas, entendeu? Sim. E a força-peso, né? Que é o peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente também tem a força normal, que eu esqueci de colocar aqui, só a força, que é o que a gente calcula normal pela lei de Newton, que é massa vezes aceleração. E a gente tem outros tipos de força que depois a gente vai colocando aqui, não vai ser muito útil para a gente agora, assim, pensar nisso agora. Tá, vamos voltar lá para as questões. Essa aqui. Essa questão aqui é legal, a gente nem precisa calcular. O cooling, você já viu o cooling, né? Sim. Você já viu as Olimpíadas de Inverno? Já. É, acho que eu vi, se eu não me engano, acho que umas 2 ou 3 vezes na vida. O Brasil nunca ganha nada, né? Até porque a gente quase não tem neve por aqui. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-lo o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Porém, sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o módulo de desaceleração da pedra é superior se comparada com a desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da força motriz da pedra, Não. força de atrito cinético sobre a pedra, Ou não. força-peso paralela ao movimento da pedra, Não. força de arrasto do ar que atua sobre a pedra, Não. força da reação normal da superfície que exerce sobre a pedra? Isso. Não, Não. não. A resposta nesse caso é o quê? É a força de atrito cinético. Opa. Força de atrito cinético. Ué, por que não tá pegando? Ah, tá. Aí. Um dia, eu acho que eu pensei que não diminui, né? Aumenta daí. É. O que que acontece? O atrito ele vai diminuir a velocidade da pedra, porque o que vai acontecer? Por causa do atrito, né? O atrito ele é uma força que ele pode ajudar para movimentar no caso da gente andando, mas se for arrastado, por exemplo, nesse caso aí, o atrito ele vai fazer com que a velocidade diminua, né? A gente o atrito, desculpa. É. O atrito ele é uma força exercida sobre um determinado objeto.
Essa pedra de... Esse material que ele é arremessado, né, ele é uma pedra de granito, né, porque o granito, ele já tem, sobre o gelo, ele já tem uma força de atrito menor, porque ele já é bem liso, ele é polido, coisa e tal. E essa pista de gelo, né, o gelo a gente tem o quê? A gente tem aquelas micropartículazinhas de cristais que faz com que tenha um certo atrito. Ele é menor, mas ainda assim existe. E por esse atrito existir, ele vai diminuindo a velocidade. Ele é uma força atuante que faz diminuir e acabar e acabar com aquela inércia do movimento perpétuo. Entendi. A gente não tem a força-peso não tem nada a ver com isso, né? Força é igual a massa vezes aceleração. No caso, esse peso não vai ter nada. A força de arrasto também não vai ter nada, porque não tem força do ar sobre essa pedra. A força de reação normal. O que é a força normal de um determinado corpo? Por exemplo, aqui está a minha garrafa. Hum, A gravidade está puxando ela para baixo, correto? hum, Mas a minha mão está deixando ela suspensa, correto? correto. Então, na mesma força que a gravidade está fazendo para puxar ela para baixo, minha mão está deixando ela suspensa. Então, faz com que ela fique parada. A força normal é isso. É uma força contrária que faz, entendeu? Hum, hum, Por exemplo, se eu estiver empurrando minha garrafa para cá, a minha força normal vai estar empurrando ela para lá. Ela é a força de reação. Tá. Quer dizer, se ela estiver parada, né, no caso. Mas se ela estiver em movimento, a gente não tem a normal. Essa aqui. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro. Só um segundo, deixa eu arrumar minhas pernas. Publicou um livro revolucionário que propunha que a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Mais um que morreu, por causa da Igreja Católica, né? Hum, Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Você com certeza já viu isso, né? Que durante muito tempo acreditava-se que a Terra era o centro do universo e todos os outros astros giravam em torno dela. Alô? oh, oh, Travou? acho que sim. Sim, Tá. Você com certeza já viu falando que essa história de que a Terra era o centro do universo e de que o universo girava em torno dela, correto? correto. Isso gerou muito problema, porque quem estudava o universo na época não conseguia compreender por que determinados planetas que eram para ser mais distantes da Terra tinham determinados movimentos, entendeu? Hum, Aí era muito complexo isso, e durante muito tempo ninguém conseguia entender. Aí o pessoal inventava os cálculos meio malucos e colocava círculos em volta de círculos para continuar, para conseguir responder e deixava tudo muito complexo. Até que chegou um cara antes de Copérnico e falou que era um padre, que falou que o Sol, que a Terra girava em torno do Sol. E com isso o padre foi preso e morto. Na época alguns padres estudavam o universo, coisa e tal. O nome do padre era até Bruno. Bruno não lembro do que. uhum, Aí depois chegou Copérnico, né? Liu os escritos de Bruno, falou, concordou com ele e publicou um livro que falava isso. Mas Copérnico ficou mais famoso do que o Bruno. sim. Igual acontece muito na ciência, uma pessoa descobre, só que não dá, ninguém dá muito valor, aí outra vai lá, lê e fala, ele estava certo, e publica alguma coisa continuando aqueles estudos e ele fica famoso. É, Onde é que é? Para os aristotélicos, a Terra gira do oeste para o leste. Coisas como nuvens, pássaros que não estão presos à Terra parecem estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés.
Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. Você já andou de ônibus, correto? Correto. Você, por exemplo, com o ônibus em movimento, alguma vez você deixou cair alguma coisa no chão do ônibus? Já. Ele caiu como se você estivesse fora do ônibus normal, certo? Sim, certo. É basicamente isso que está falando aqui. Você consegue explicar qual desses princípios da física o Galileu usou para rebater a teoria aristotélica? Hum, o princípio da equivalência, eu acho, é o chute. Da equivalência? É é um chute, hein? Não é o princípio da equivalência. É muito mais simples do que isso. A resposta é a lei da inércia. Um corpo em movimento, sem a ação de outro corpo, ele tende a permanecer em movimento. Ah, Por isso que a bola cai dentro do ônibus, dentro de determinado local que está em movimento, da mesma forma como se tivesse um local que estivesse sem movimento. sim. Por exemplo, você está aqui dentro do ônibus, do trem, de alguma coisa em movimento, deixa cair, por exemplo, seu celular, com certeza já deve ter acontecido isso. Uhum. Para você, que está dentro do ônibus, ele caiu assim, para baixo. É meio como a força que tivesse sendo aplicada no ônibus continua sendo aplicada com É, o a você seu. que está lá dentro. É. Agora para quem tá aí, se o ônibus está andando, por exemplo, para lá e para quem está aqui do lado de fora observando, o seu celular fez essa. Deixa eu até trocar a cor aqui. Para quem está olhando do lado de fora, o seu celular, a coisa que você deixou cair, fez esse movimento aqui, ó. Sim, Por quê? Porque você se movimentou, porque você também fez esse movimento. sim. Só que meio que a gente não percebe. É, porque a gente está do lado de dentro, para a gente é natural. Essa é a lei da inércia. Um corpo em movimento vai ter continuar em movimento, entendeu? Sim, entendi. A lei da equivalência é basicamente. Você já assistiu Fullmetal Alquimista? Alquimista já? Não, A lei da equivalência é a lei das proporções. Tudo que tem que estar de um lado tem que estar do outro. tá. A lei da conservação da energia significa que a energia pode se transformar de uma coisa para outra, mas tem que ter a energia lá, a energia não se perde, entendeu? Tá. A segunda lei de Newton não é, porque a segunda lei de Newton é força é igual a massa vezes aceleração. Eu não estou calculando força nenhuma. Sim. E a lei da ação e reação, né, que é a terceira lei de Newton, está falando que a gente está aplicando alguma força sobre um objeto que está aplicando uma força contrária a gente. Também não é essa. Tá. Essa aqui, ó. Um garoto foi comprar um estilingue e encontrou dois modelos de borracha. Dois modelos. Dois modelos, né? Um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. Você já brincou de estilingue? Já. Eu também, só que eu nunca aprendi a soltar, nunca aprendi a atirar com aquilo. Eu também não. É, triste. É. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica K do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica K do estilingue mais mole. A razão entre os alcances referentes aos estilingues com borracha dura e mole é respectivamente igual a. Bom, É, o a meio? gente, a gente sabe que a força elástica Ah, ela é igual ao deslocamento, né, do material vezes a constante elástica, certo? tá. Eu quero que a minha força
ele seja igual dos dois lados. Que eu quero que a minha força elástica ela seja igual nos dois. Eu quero aplicar a mesma força nos dois estilingues. Eu quero saber qual é que vai ter a maior distância. Hum. Eu sei que a força elástica do duro, ele é igual a distância vezes duas vezes a constante gravitacional, ou a constante elástica. Enquanto a do mole não, a do mole vai ser, vou colocar isso aqui como sendo a do mole. Isso quer dizer que a força, nesse caso, ela vai ser igual a D, ao deslocamento do mole, vezes a constante do mole, igual ao deslocamento do duro, né? DD é deslocamento duro, vezes a constante elástica do duro, que é 2K. 2K. Isso quer dizer que a minha razão entre os dois vai ser que um vai ser diferente do outro, né? Qual eu vou aplicar menos força para o dobro da distância? Tô duro. Não, Tá mole? o mole. Quanto maior a minha constante elástica, mais difícil é de eu conseguir o deslocamento, entendeu? Tá. Isso quer dizer que, nesse caso, né, eu vou ter que a minha força, né, ela vai ser igual a. Vamos passar esse 2K que está multiplicando para K dividindo. Então, eu vou ter dm vezes K dividido por 2K é igual a dd, que é o deslocamento do duro. Nesse caso, então, eu posso cortar K com K, né? Deixa eu vir para cá. Nesse caso, eu vou poder cortar K com K, então eu vou ter aqui dm dividido por 2 igual dd. É um meio? Exatamente. Tá. 1/2. Ou seja, o deslocamento do duro ele vai ser a metade do deslocamento do mole, entendeu? Sim. Hum, Você conseguiu entender? Sim. É um pouco complexo, é um pouco difícil, mas é basicamente isso. Você quer beber um pouco de água? Você quer ir ao banheiro rapidinho? Não, não. Tá Também já tranquilo? tá terminando, né? Pelo Ah, horário, eu tranquilo. acho. Não termina que horas? É, acho que era 13h40. Ah, tá. Cadê? Não, não é aqui, não é aqui, ó. Essa aqui agora. Ah, faltam só duas questões. Tá tranquilo por Né? enquanto. Para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados com amortecedores constituídos de molas. Um determinado modelo que possui três molas idênticas sofre deformação de 4 milímetros ao ser calçado por uma pessoa de 84 quilogramas. Considerando-se que essa pessoa permaneça parada, a constante elástica de uma das molas será em... Ó, esse aqui, se eu não me engano, foi uma coisa que você me perguntou na primeira aula. Esse negócio de quilo, mega, esses negócios de 10 elevado a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, certo? Uhum. Então, a gente vai ter aqui agora deixa eu mudar aqui a cor para preto, o quilo. Você sabe me dizer quantos bytes são 1 kilobyte? Quantos bytes são kilobytes? São 1000 bytes. Exatamente, é exatamente isso. O quilo, ele é igual a 1000. Ah, sim. Ou 10 elevado a 3.
no caso, né, está querendo saber é, o K, ele é igual a 1000 ou 10 elevado à terceira potência. Uhum. Sim. Então, vamos calcular isso em... O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a constante da mola aqui, né? Sim. Cadê aqui? A gente vai ter que calcular a força elástica dessas molas. O que que a gente tem? A gente tem que a força elástica, ela é igual ao deslocamento vezes a constante elástica, certo? A gente tem a constante elástica? 4 milímetros. Não, a gente não tem a constante elástica. Esse 4 milímetros aqui é a deformação. Vamos lá. Milímetro, ele é igual a... Opa, milímetro é em minúsculo. Milímetro, ele é igual a 0,00 decímetro, centímetro, 001. Sim. Ou 10 elevado a menos 3. No caso, eu não consigo colocar o menos 3 aqui em cima, né? Aperta o Alt, GR e o 3. Oi? Aperta o Alt, aquele com o GR. Pior que eu nem tenho o Alt aqui. É, é o Alt da G. direita, é o Alt da Só direita. que quando eu faço isso, ó, Tu clica no 3. só vai ter o 3. E aqui ele é Agora elevado a tu menos Alt no 3. menos. Não vai. Não vai o Alt menos? Não. Por isso que eu coloquei daquele jeito, ó. Ah, tá. Quando a gente coloca assim o chapéuzinho, significa que é elevado também. É coisa da calculadora. Na calculadora, às vezes, também fica assim, dependendo da calculadora. No caso, o que que eu tenho? Eu tenho a minha massa. Eu sei que força-peso, né? Ele é igual a massa vezes a gravidade. Isso aqui também vai ser igual à minha força elástica. Conseguiu entender? Sim. Então, como eu tenho meu peso aqui, eu quero saber qual vai ser a constante elástica dessas molas. Eu não tenho a constante elástica, mas eu tenho a minha força-peso, eu tenho que são 3 molas, né? Em cada tênis, ou seja, são 6 molas. E eu tenho o deslocamento que é de 4 milímetros, ou 0,001 metros, ou 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter fazer a proporção da igualdade. Eu tenho 84 vezes 10, que é a gravidade, né? Vai ser exatamente igual a 6, por que 6? Porque são 3 molas em cada tênis, então eu quero calcular a força elástica de todas essas molas, vezes o deslocamento, Uhum. que vai ser 0,004, Tá bom. vezes a constante. Tá. Tá conseguindo entender? Sim. Eu sei. Aí aqui agora é só a gente fazer os cálculos. Então eu vou ter 840 é igual a Sei. É, tá. Eu sei. Hum, 0,0024 isso. vezes K. E agora? Deixa eu ver. Hum, Oi? Fazer. Deixa eu ver. Já vai. Ah, tá copiando? Não, eu tô fazendo cálculo. Ah, ok. Esse é.
cálculo que eu tô pensando em fazer vai dar certo. Hum, um bastante elástico é 35? Não, vai. Não, pera. Deu quanto aí? É, Nesse cálculo. hum, eita, Deu 35 mil nesse cálculo, né? é, O que que acontece? Ele está pedindo em quilonewtons metro. então é 35 kN metro. Exatamente. O que que a gente vai fazer para a gente transformar em quilo? Vai ser 35 mil dividido Por mil. por mil. Tá, dá Vai dar 30. 35 quilonewton por metro. Uhum, Então, a tá, resposta. Letra A. tá. Eu também me confundi nela quando eu fui tentar responder ela. Calma aí, deu 35 mil, mas por que não tem 35 mil? Aí quando eu fui ler a questão, aí eu prestei atenção nesse quilo aqui, ó. Significa que tinha que dividir por mil para dar esse resultado em quilo. Sempre que você vê alguma coisa falando quilo, é vezes mil. Tá. No Uhum, caso, você vai ter que dividir por. Se não tiver, se nada aqui tiver em quilo, por exemplo, quilo sei lá o que, quilo sei lá o que, o resultado aqui e o resultado aqui for quilo, você vai ter que dividir por mil. Agora, se o resultado, se as coisas estiverem em quilo aqui do lado de cá, aqui você não vai precisar colocar em quilo. tá. Ah, essa questão aqui, ó. Essa questão aqui já é do conteúdo da próxima aula, ó. Mas é um conteúdo um pouquinho interessante, a última questão que a gente tem. O conteúdo da próxima aula, se eu não me engano, é energia. Tá. O próximo conteúdo da apostila. Aí você vai ver tem muitos tipos de energia diferente. Eu até procurei muitas questões sobre energias Uhum, mas de vestibular, né? Só que eu não encontrei nenhuma interessante. Na verdade, eu não encontrei nenhuma questão sobre energia, assim, para a gente conseguir estudar conforme fala na apostila. Se eu não me engano, você vai ver dois conteúdos diferentes sobre energia. Um do primeiro ano, que é o próximo que você vai ver, e uhum, um do segundo ano, que aí sim vai ver os diferentes tipos de energia, aí você vai ver energia eólica, solar, blá, 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 blá. tá. E se eu não me engano, essa questão aqui é até do segundo ano, mas ela é bem simplesinha de se responder, ó. Você está conseguindo ver a figura? Bom, Ok. A figura representa o processo mais utilizado nas hidrelétricas para obtenção da energia elétrica no Brasil. As transformações de energia nas posições de 1 para 2 e de 2 para 3 da figura são respectivamente quais? Ó, hum, na número 1 a gente tem aqui, ó, a água parada, isso. É energia potencial? energia potencial. Exatamente. Na número 2, ó, ela está andando aqui pelo duto já, ó. Então é energia cinética. Exatamente. Na número 3, ó, ela está andando pelo duto, ela está girando essa turbina aqui. É energia cinética também. Oi? Energia cinética também. Ela está transformando de energia cinética para qual? É elétrica. Exatamente, ó. Ela está distribuindo eletricidade para cá. Então, ó, da número 1 para 2, eu tenho de energia potencial para energia cinética. Da Isso. número 2 para número 3, eu tenho energia cinética para energia elétrica, correto? Correto. Potencial cinética, cinética elétrica. Resposta, letra C. Tá. Sim. Bem simplesinha, né? Uhum. É basicamente isso que vai falar no conteúdo do segundo ano quando a gente chegar, né? O do primeiro ano só ele apresenta tipo de energia, fala de energia sustentável, energia combustíveis fósseis e blá 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 blá.
Não vai ter muita questão sobre isso, não. É só um conteúdo mais para saber mesmo, para que lá na frente a gente aprenda melhor. O conteúdo que a gente vai ver depois disso, que seria ideal, deixa eu ver aqui, ó. Como é que é o nome? Se eu não me engano, eles vão falar de trabalho. Acho que eu tenho aqui, ó. A unidade 7, né? A gente vai ter sobre trabalho. Aqui, ó, a gente tem trabalho, potência e depois a gente tem temperatura. Tá, Você tem alguma beleza. dúvida? Não, Então, é basicamente só isso que a gente tem. Se tiver alguma dúvida, você pergunta. tá bom. Hoje a aula foi bem tranquila, né? Hum, Então tá, até a próxima aula. até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.